Fala galera, mais uma vez estamos aqui com o Sal da Terra. No programa de hoje vamos ter uma entrevista bem bacana sobre profissões, continuando a nossa série. É uma profissão um pouco diferente que muitas pessoas cristãs têm medo de exercer, que é a função do policial. Hoje eu trago aqui o Orias, meu sogro também, e ele veio compartilhar um pouco dessa experiência de ser cristão e policial. Mas antes vamos às apresentações normais. Primeiramente, Orias, muito obrigado por participar, por aceitar o convite. A gente sabe que você não tem muito jeito de falar perante as câmeras, você fica um pouco sem graça, mas você topou o desafio. E então, Orias, assim, vamos começar bem tranquilo. E você já aposentado, né? Mas conte um pouquinho a sua fase, a sua carreira dentro da polícia. Foram boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né, dependendo do horário que alguém assistir. Foi uma jornada de 30 anos, e foi um período bom. É lógico que em 30 anos, em qualquer lugar que você estiver, será difícil, fácil e razoável. Então, assim, foi um período de bastante atenção. Eu trabalhei 6 anos dentro do regime militar, né, com o senhor João Batista Figueiredo era o presidente. Então, eu trabalhei 6 anos ainda nesse período, que depois que mudou, continuou com a mesma coisa, tranquilo para todos. Mas foi assim, um período bom, de muita experiência e muito aprendizado nesses 40 anos, nesses 30 anos. Bacana. Mas, Urias, qual é a parte mais difícil que você talvez tenha enfrentado? Porque assim, acredito que todo mundo na corporação, né, também sabia que você era evangélico e isso te ajudou, te prejudicou, ouviu umas piadinhas daqui, outras de lá. Como é que foi essa questão sua? Olha, essa aí é uma boa pergunta, um bom questionamento. Porque nós, quando começamos a nossa escola, nós éramos 40, e desses 40 tinha uns 15 evangélicos. Mas lá pelo meado do curso, uns 2, 3 meses do curso, alguns já nem falavam mais sobre essa questão. E no finalzinho mesmo, nós ficamos uns 2 evangélicos. Então, ajudou bastante o alicerce que eu tinha aprendido com o meu pai. Aí foi o que me ajudou mais, o que deu mais estabilidade é esse caminho, né? Que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Você pode acontecer o que for, onde estiver, que você não esquece mesmo. Você não desvia o Isso é verdade, isso pensamento é dele. verdade. Aí houve muitas barreiras, tinha muitas tentações, né, com relação a isso aí. Bacana. E assim, como é que você decidiu ser policial? Foi por um acaso? E conte mais ou menos como foi a sua. Claro que hoje talvez não seja o mesmo esquema de prova, eu não sei, você explica também pra gente, porque até então quem quiser exercer essa profissão tem mais ou menos o caminho, como é que faz pra chegar, até que ponto você foi, compartilhe um pouco mais sobre isso. Olha, é interessante a forma, é engraçado. Eu morava lá na Roça Seca, né, no município de Aimorelas. Então, quando vim de lá, eu vim para Belo Horizonte, na verdade, para ser pastor. Pertinho. Quando eu cheguei aqui, aprendi, vi algumas coisas, resolvi ser veterinário. E entrei na polícia. Eu conheci algumas pessoas, tinha um tio meu aqui na polícia, conheci algumas pessoas que me incentivaram a entrar na polícia. Eu falei assim, ué,
E eu sempre pedi a Deus para que fosse feito o melhor. Mas polícia eu tinha um pouco de. Eu olhava com bons olhos, mas eu tinha medo de farda, que é uma coisa de louco. Quando eu era criança, eu não podia ver uma farda que eu saía correndo. Mas chegando aqui, comecei a conviver com essa pessoa, conheci um policial também, que a gente morava pertinho. Então, isso aí me levou a mudar totalmente a ideia de ser pastor e de ser veterinário. Em 78, você, para entrar na polícia, às vezes, dentro de 15 dias, tinha 5, 6 inscrições e precisava ter um número bem elevado para fazer a prova. Às vezes, também chegava e fazia a prova e ficava aguardando. Então, não tinha, igual hoje, você faz a inscrição, aí fica esperando quando tiver o número completo. Digamos, 80 candidatos para 20 vagas, mas normalmente hoje tem milhares de candidatos. Mas você chegava lá, fazia a inscrição, fazia a prova, agora que estou recordando, fazia a prova em 78. Aí você era aprovado ou reprovado, né? Mas ficava esperando para completar os 40, que fazia assim, uma turma de 40. E eu fui exatamente para a cavalaria, para fazer, porque eu vim de Amoré, do interior, então sempre gostava de andar de cavalo, sempre a gente tinha animais também lá, então fui para a cavalaria. Por isso que eu vou explicar depois como aquele sonho meu realizou e como foi essa questão de trocar de pastor para veterinário e depois para policial. Depois vamos falar sobre isso. E como é que foi assim? Porque a polícia a gente tem uma ideia de ser disciplinadora demais, né? Você imaginava, ao decorrer da sua infância, né? Nós tínhamos a intimidade de conversar bastante, né? Dentro de casa. E você nunca foi uma criança quietinha. Como é que você olha pro passado de uma criança, né? Criança que era criança, que brincava, que zoava, que aprontava como toda criança, para partir para um ponto em que a polícia ela passa a ser um grande exemplo, né? Eu tenho uma ideia, eu posso estar errado, mas até mesmo no trânsito, quando a gente anda por aí a gente vê muito a polícia fazendo, passando sinal e ela deveria ser o exemplo, né? De seguir lei, porque ela cobra lei, então tem que ser o exemplo de seguir lei, né? E como é que você olha isso pro seu passado, uma criança, né? Que aprontava bastante, são várias histórias. Pode compartilhar, fique à vontade. Uma história que você destaca assim como grande arte, né? Como criança fez, a ponto de chegar a ser policial e cobrar ali a lei de certa forma com mais rigorosa. Como é que você descreve isso? Ah, já me dedando, né? Mas nós, é interessante porque a família, hoje as famílias são mais complicadas. Você tem um filho, dois filhos, né? Então às vezes tem aquela coisa meio tímida. Mas no caso da minha família, nós éramos 11 irmãos. 12, porque depois teve um que morreu, aí nós ficamos 11. Mas a gente, com relação à timidez, não tinha muito, porque conversava até dentro de casa mesmo, e às vezes se juntava. Tinha vezes se juntava duas famílias para fazer alguma coisa. Aí completavam três times na mesma casa. Então, assim, com relação a isso aí, conversava muito e não tinha muita timidez, não. Mas os meus pais, eles eram bastante disciplinadores. Então, é uma coisa que muitos temem na polícia, é exatamente o regime, né? O regulamento. Sim, a gente tem ideia E de é que é muito bastante. pesado, né? A gente tem uma ideia de que é um rigor muito grande, até mesmo porque todo mundo é obrigado a se alistar, né? E é muito obrigatório isso. E muitas pessoas temem entrar no exército, na força militar, com essa questão, porque ser muito rigoroso, cama, arrumada, barba, tudo sempre muito exemplar, coturno, roupa. Eu queria entrar, mas não pude, né?
por causa do problema que eu fui dispensado. Mas, você falou, né? A disciplina dentro de casa ajudou na hora de ir pro quartel? Interessante que, no meu caso, foi tranquilo. Quando eu decidi ir para a cavalaria, eram todas, a maioria, uma média de 80% das pessoas que vinham da roça também, do interior também. Então, todo mundo tinha o mesmo conhecimento, talvez, com relação às coisas da cidade grande. E viver no meio daquilo ali, policial saindo de serviço, chegando, deixando viatura lá. Então, a gente via todo aquele movimento ali. Às vezes, a gente nem via o tempo passar por ficar no meio de um movimento tão grande, uma coisa assim, que a gente já estava ali dentro. Porque chega lá, você entrar numa instituição igual a polícia é a mesma coisa de casamento. Pode falar em casamento aí, já tive um conselho muito assim. Aí casa para ver. A polícia é a mesma coisa. Tinha muitos lá que falaram assim, olha, eu tive muito conselho para não virem para cá. Sempre eu olhei com muito bons olhos, mas aí eu estou vendo que é bem diferente. Então é a mesma coisa. E para adaptar, se você tem um controle, você tem uma educação para lidar com as coisas, aonde você chegar, você se dá bem. Então, com relação a indisciplina, não tinha na turma, porque a maioria vinha do interior e não tinha muito costume de questionar as coisas. Então, eu acho que isso aí nós ganhamos bem. Então, a minoria que era daqui da cidade grande, que às vezes já respondia mais em casa, né, já tinha sua opinião formada, esses aí eles viam mais, a gente dá um exemplo de uma boa educação, de saber a hora de falar, de questionar. Então, assim, a minha escola foi 1 ano e meio. Então, nós ficamos esses 18 anos na cavalaria. A gente gostava, ia para conhecer os animais, para conversar com as pessoas que estavam trabalhando lá já há mais tempo. Então, já começou. Nesse período aí, foi uma experiência bastante diferente, muito boa, e a gente buscando aprender cada detalhe que falava, porque em 1 ano e meio nós já estaríamos com a responsabilidade de uma autoridade nas ruas. E como eu disse no início, nós estávamos no período que se chamava o período militar, né? Era o general que era o presidente da República, e, e as pessoas olhavam a polícia assim, um olhar bastante diferente da forma que olham hoje. Isso é bacana. Porque, assim, a gente tem uma visão da polícia. A gente não, né? A gente tem uma visão um pouco diferente da polícia com relação a. Hoje se vê muita polícia como um elemento ruim para a sociedade. E como você falou, né? Você viveu num período de certa ditadura, né? E a gente vê hoje um período que as pessoas têm medo de ditadura, ditadura não, perdão, o regime militar. O regime militar que é mais fácil de, de apresentar, né? O regime militar veio, né? Meu avô sempre falava, né? Que ele foi também, não sei se ele serviu o exército, eu não lembro muito bem, mas que ele falou que ele viveu o período militar e sempre foi muito tranquilo. E hoje as pessoas vivem, né, um pouco nessa visão da sociedade de hoje, tem que ser livre, tem que fazer o que der na telha. Você tem essa mesma visão comparado à polícia antigamente, né? Porque antigamente tinha essa visão muito ruim, né? Hoje ela até piorou. Você vê algum motivo para essa piora? A visão da sociedade, não é da sociedade no geral, né? Parte vê como fase muito ruim e parte vê como boa. Na minha opinião, acho que a polícia faz um bom trabalho. Eu que vim de um estado um pouco mais delicado, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, se for comparar minha vivência no Rio de Janeiro que eu vivo aqui em Belo Horizonte, eu acho que a polícia daqui tem um pouco mais de respeito, são mais respeitadas, né? Porque no Rio de Janeiro, o que eu vejo, o que acompanho de lá,
polícia sobe favela, porque sobe em operação, aí como foi a operação recentemente, cria um estardalhaço enorme, cria uma confusão. E aqui por perto, né, tem algumas favelas, e você vê a polícia entrando lá tranquilamente. Você vê essa visão que você acha que varia de estado para estado, essa visão da polícia ser ruim, ou é nacional, é de acordo com o tempo, a sociedade que passou a ver a polícia de forma errada? A polícia, sempre o povo sempre falava, principalmente aqui, né? A polícia mineira era a melhor polícia, eles falavam. Isso ainda é Puxando ainda, saco, né? puxando saco. Mas assim, eu sempre procurei, antes de eu entrar na polícia, eu conversava. Eu fui um adolescente, um jovem, que gostava demais de conversar com as pessoas mais antigas. Eu vivia muito assim, ouvindo a opinião das pessoas, dos mais antigos. Então, assim, a gente conversava sobre tudo. O que era, como era essa questão aí do regime militar. Então, assim, hoje eu moro perto de um senhor aqui de 85 anos, então ele tinha uma fábrica de tecido e fazia uma série de coisas, e ele tinha 25 funcionários. Diz ele que foi um período melhor para a empresa dele, para a vida dele, para viver. Ainda mostrava em frente à rua dele, em frente à casa dele, na rua dele, tinha uns bancos grandes, que às vezes tinha algumas pessoas que trabalhavam, eles costumavam sentar depois ali e ficavam batendo papo, na rua mesmo, na calçada, e tinha mais essa liberdade. Eu, quando estava no período do João Figueiredo, que era o general, que era o presidente, Sim, sim. mudou em 86, né? Para mim, não mudou nada, não, porque a maneira de eu tratar as pessoas, eu tenho a maneira de eu tratar, porque eu tratava todos com muita educação, e uma coisa que eu procurei examinar bastante era a questão das leis. Então, eu tratava qualquer uma pessoa da mesma forma, para não estar precisando de voltar atrás, de consertar alguma coisa, e não me estribei nessa questão aí. É lógico que algumas pessoas, talvez, podem até abusar de uma situação que ele vive, mas para mim, não mudava nada, não, porque a lei era seguido à risca, era para seguir a lei, e não para fazer, abusar de autoridade. Isso aí, para mim, não precisava nem ter criado essas questões aí, igual criou hoje, mas porque não existia isso aí. A gente criou, nós formamos uma escola, como a gente conversava muito, e o princípio da Bíblia também, o princípio da palavra de Deus, eu acho que ajudou muito. Você tratar todos com decência, com educação, com cortesia. Aí eu não arrumei nem um inimigo na polícia. Em 78, os policiais não eram todos que tinham arma. Às vezes eu andava com uma farda e sem uma arma na cintura, e não preocupava. Hoje, o policial, se ele anda, ele procura evitar que as pessoas saibam que ele é um policial, se ele estiver no ônibus ou alguma coisa assim. Então, eu acho que havia mais harmonia naquele tempo. Porque o que a gente fazia com consciência, com educação e tratava bem. Então, as pessoas que, às vezes, ofereciam alguma resistência, era como se fosse hoje mesmo. Aí tratava de acordo, toda a ação ela tem uma reação. Você vai Claro, reagir de claro. acordo com o que você é recebido na hora ali. Mas eu acho que no período que há muito exagero, há muita coisa que se diz que não chegou a tanto. Eu acho que hoje em dia com o celular, né? Porque as pessoas filmam o que agradam, né? As pessoas colocam o que agradam elas. Em várias situações, né, sem gerar muita polêmica, que eu já vi na internet, que fala isso, fala aquilo, como tivemos muitos casos, né? O caso do Carrefour, caso lá do Rio de Janeiro, que teve recentemente, em que se tem somente um lado, a gente vê que só tem um lado e o que a câmera mostra. Mas a gente não tem o momento em que inicia a situação. Eu acho que com essa questão do celular
E no momento que nós estamos vivendo, né, da tecnologia, as pessoas acabam favorecendo a história para si ou para algum lado, né? Não só para a própria pessoa, mas sempre voltado para o lado que interessa, né? E eu acho que a gente vê muita operação policial hoje na mesma situação. Você tem a mesma visão dessa questão? Hoje, a polícia hoje, principalmente em São Paulo, às vezes até aqui mesmo em Belo Horizonte, a maioria das intervenções policiais, há um policial, ou até o repórter mesmo, acompanha todas as ações da polícia. Hoje está tudo filmado. Então, hoje, isso aí ofereceu segurança para os dois lados. Aí, então, hoje, eu acho que está muito mais vigiado. Então, a gente fazia aquele tempo a coisa pela consciência mesmo. Então, não é que tinha alguém te filmando. Em 78, eu não ouvia nem falar que poderia ter um dia. Eu me Exatamente. lembro, eu me lembro, quando eu cheguei na cavalaria, tinha um computador lá, que tinha uma sala, que o computador ele tomava conta de mais da metade daquela sala. O computador era quase um caminhãozinho 608 VC2. Então, era uma coisa, se você olhasse o celular, era o chamado tijolão, que a pessoa ia trabalhar, nem levava, não começava a carregar nas costas, na cultura Aqueles desse tempo Nokia todo, né? antigos, né? Então, não tinha hoje essa questão que hoje que você faz, você está sendo filmado. Tem um olhinho mágico te olhando de algum lugar. Então, hoje, não é que a coisa não acontece, ou que a coisa, eles falam que acontecia naquele tempo, mas não tem nada gravado para mostrar como era a ação dos policiais. Porque mesmo naquele tempo, se tivesse, se filmasse tudo, não ia haver tanta violência. Dentro da polícia, não. Existe algum mandador, hoje, alguma operação da polícia que surge dificuldade. Igual teve no Rio de Janeiro, dificuldade que surge na própria ação. Pode ver que lá está filmado. Então, a chegada do carro forte, do carro blindado lá, no Rio de Janeiro, naquela operação, está sendo filmado. Então, toda a operação da polícia, ela é filmada. O policial chega da forma tranquila e como se aprende a fazer, a chegar. Mas quando há uma ação de violência de lá para cá, aí não tem como oferecer flores. Então, hoje não é piada. Eles mudaram a forma de trabalhar. É a própria violência da sociedade e nós também, o policial também, ele faz parte dessa sociedade. Então, o que o cidadão pensa que tem que mudar, aquela mudança vai atingir todos os setores da comunidade, da população e da polícia principalmente. Porque que hora que chama? As pessoas não chamam a polícia para ir num lugar, porque está acontecendo uma festa lá e está todo mundo na boca, todo mundo abraçando, isso aí. Quando chama a polícia, é porque a coisa está de forma fora do controle deles. Tá? E nesse momento da pandemia, a polícia tem sido muito acionada para dispersar multidões que continuam aglomerando. Claro que hoje a gente tem um aumento do número de vacinação, mas que as pessoas continuam fazendo festa, continuam se juntando. A gente até vi recentemente uma filmagem, era lá no Rio de Janeiro, um casarão, acho que 2 ou 3 andares, lotado de gente e outras coisas que acontecem, né? Tivemos casos de famosos, né? Até o jogador do nosso Flamengo, Gabigol, foi pego numa festa clandestina e a polícia que foi lá através de denúncias e tem sido muito usada nessa pandemia realmente. Mas conte mais um pouco da sua carreira na polícia. Você se aposentou como segundo sargento, perdão, eu confundi agora, segundo sargento, mas como é que foi assim, dentro lá? Como é que foi fácil? Chegou algum momento que você falou assim, vou desistir, pensou em desistir, ou foi muito tranquilo por ser você, ou porque é um sistema que dá para se adaptar e dá para ir viver em harmonia e subir dentro da polícia? Olha,
Quando eu entrei na polícia, pagava-se muito pouco a polícia. Então, a maioria dos policiais, eles, como se diz, eles faziam bico, né? Sempre chamava de bico um trabalho fora. Então, todos os policiais faziam bico. Então, muitos não tinham tempo para estudar, porque a coisa não era fácil. E tinha aqueles heróis da resistência, né, que iam estudar mesmo. Às vezes eles se viravam com o que recebia e ia se virar e ia estudar para melhorar a situação dele lá dentro. Porque a polícia, ela oferece, sempre ofereceu muita oportunidade para aqueles que queriam estudar. E naquele tempo, em 78, para entrar na polícia, era a quarta série só que pedia. Era saber pouca coisa mesmo, mas apesar de quarta série naquele tempo, eu sabia mais do que muitos científicos aí, muito ensino médio. Naquele tempo, a quarta série era o dia inteiro. Não passava porque tem que passar, não. Então, um aluno de quarta série sabia coisa que hoje é complicado isso aí. Então, isso aí, mas sobre aquilo que eu vivi lá, eu fiquei 12 anos nisso aí. E quando eu fui fazer um curso de cabo, eu entrei lá em 79, aí eu fui fazer o curso de cabo em 91. Aí, quando eu comecei esse curso em 91, eu fiquei 12 anos como soldado. Aí em 91 eu fui fazer o curso de cabo. Mas eu estudei bastante, porque a concorrência era muito grande. Então, assim, era mais no mesmo nível as pessoas que estavam ali. Então, o que ia destacar mais ali era o esforço dele mesmo. Então, estudei bastante. Nós éramos 520 candidatos, que aí era soldado só que fazia. Nós éramos 520 candidatos Para quantas vagas, mais ou menos? para fazer, era para 40 vagas. Então, 520 candidatos, aí eu fiquei entre os 10 primeiros. Desculpa, dessa vez eu. Então, em 91, eu fazer o curso de cabo. Eu comecei o curso dia 1º de setembro de 91. Dia 3, o Greg nasceu. E menino que nascia, dia 6, o Greg nasceu. Eu comecei o curso dia 3. Estou fazendo confusão aqui. Então, comecei o curso dia 3 e dia 6 ele nasceu. Glaico que é seu filho, né? O Greg, meu filho. Aí, quando ele nasceu, eu estava no começo do curso. Aí o menino nasceu, que criança chora de noite, né? E lá não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça. Então, no outro dia, cedinho, já estava lá. Não peguei nem aquela dispensa, né, paternidade, 5 dias em casa, porque o curso não podia parar. Então, aí ele chorava de noite, de manhã, levantava cedo, ia para lá e na sala. Porque o período era teoria, né, na sala de aula. Então, eu estava nesse período ainda. Você ia aprender tudo sobre polícia nesse período. Mas naquela época tinha paternidade? Aquele auxílio que eles ajudavam? A polícia sempre foi muito zelosa com essas coisas. Já tinha 5 dias para ficar em casa ajudando a mulher a arrumar as coisas lá. Mas no caso eu não pude ficar. Depois, quando da égua, eu já fiquei 5 dias em casa, porque já não estava fazendo curso. Mas aí, 1 ano e pouco depois. Mas nesse curso aí, a gente já tinha mais experiência na polícia, 12 anos já de trabalho. Então, a gente já tinha consciência que precisava mesmo estudar para fazer o curso, para formar aí. E era bem rigoroso. Se a gente fizesse alguma coisa fora dos limites ali, ainda à noite ficava até meia-noite lá ajudando na limpeza, ajudando algumas coisas no quartel, como, assim, uma punição mesmo. Então, além de você estar ali com um pouco de sono na sala de aula, ainda tinha que ficar, às vezes, até 10 horas. E a turma sempre era unida. Se um ficar, costumava ficar os outros todos com ele também, para fazer companhia, para não ficar sozinho. Mas isso era o sargento que falava para ficar, não é que ele queria também ficar. Aí ficava todo mundo, até 10 horas, 11 horas da noite. Não dava raiva, não? Nunca deu raiva, não? Porque de ter ficado por alguém, não? Olha, a turma sempre combinava, porque cada dia um aprofundava. Então, aí a turma era mais ou menos combinada.
E ônibus, em 78, teve uma vez que a gente saiu de lá 10 da noite, às 22 horas, e eu morava no Palmeira, num bairro que ficava não muito longe do quartel, mas uma distância que tinha que pegar ônibus. Eu fiquei nesse dia 4 horas no ponto esperando o ônibus. Não tinha carro naquele tempo ainda, e o ônibus, depois de meia-noite, eu fiquei de 8 horas. Se não furasse o pneu, tinha alguma coisa assim. Então, assim, era um período muito difícil, a gente ficava fardadão no ponto de ônibus 4 horas na madrugada, e no outro dia tinha que voltar cedo. Então, muitos também não faziam curso naquela época, porque tinha essa dificuldade. Em 78, a coisa não era boa igual é hoje, não. Tranquila igual é hoje, não era assim. Era bem complicado mesmo. E isso é engraçado que você falou, né? Ficava fardado nos pontos de ônibus. É uma coisa que eu vejo bastante aqui em Minas. No Rio já não vejo tanto o policial fardado esperando o transporte público. Às vezes tem policial ali, mas não tá fardado. Talvez porque aqui tem um pouco mais de segurança, né? Pelo que eu vejo, eu tenho um comparativo de dois estados, que é o Rio e Minas. E realmente hoje aqui eu vejo, às vezes eu estou num semáforo parado e aí encosta um motoqueiro, aí eu olho assim, na hora que eu dou aquela observada bacana, você vê que é um policial fardado, e isso realmente não tinha. Nunca cheguei a ver no Rio, não. Fardado não. Já vi dentro de carro, mas vi do fumê, né? Pela segurança que tinha. Mas você já participou de alguma operação assim que doeu o coração pela situação? Porque a polícia é chamada para diversos tipos de casos, né? Algum te emocionou? Algum fez você dar raiva de alguém, né, que estavam fazendo maltratos, entre outras coisas? Olha, eu era recruta ainda, em 79, que teve a greve aqui das pessoas que trabalham na obra, eles falam de mão de obra, dos trabalhadores de obra. Para meu gosto, foi o período mais difícil, a operação mais difícil que nós participamos. Nesses 30 anos que eu passei lá, porque tinha situação e aí já tinha a TV que às vezes estava filmando lá. Quando tinha uma filmagem de uma operação da polícia, era mais a televisão. E lá tinha as TV aqui que sempre acompanhavam as operações policiais, e nesse caso sempre tinha, que era uma greve do operário, da construção civil, aí tinha muita imprensa lá. Então, essa operação, porque houve muita morte. Tinha pessoas que usavam de uma violência muito grande contra a polícia, e a recíproca aí já sabe como era, né? Então, os policiais também aí agiam como eram recebidos, então havia aquela reciprocidade. Então, foi uma operação muito violenta mesmo, muito brava, machucou muito policiais. Então, essa operação foi uma que eu achei que foi muito duro para a gente atuar ali, porque temos família, todo policial tem família, e gosta disso aí, tirando a farda ali, aí ele vira um cidadão comum. Então, aí é lógico que todos os policiais ficaram muito sentidos. Então, hoje, o que eu vejo na polícia foi essa de 79, dos peões das obras, né, de obra, e a operação na Barraginha, quando houve um deslizamento aqui em Contagem, num aglomerado lá, uma comunidade que o barro deslizou com as casas em cima. Então, tinha casa que era tampada pelo barro e com as pessoas lá dentro. Aí, então, a polícia foi para lá, nós fomos para lá. Nessa época, eu trabalhava com cães já, então já levou os cães para ajudar, para olhar essas questões lá. Mas, vez em quando, você chegava assim, quando achava alguém, já estava morto. Às vezes, tinha algum que estava dando uso para os vírus debaixo da lama. Então, isso aí estava com o bombeiro, para quem eu tiro o chapéu mesmo, que é os bombeiros, que faz um serviço excelente na polícia, né? Desde aquele tempo. Aí era junto, trabalhava junto o bombeiro. Hoje é por solicitação, aí eu acho que a polícia vai para ajudar o bombeiro. Mas, assim, o trabalho deles na barraginha sempre destacou, e nós ali ajudando.
fazendo a nossa parte também, mas foi muito triste você ver tantas pessoas ali debaixo daquele barro, e o cidadão comum não podia entrar lá, é só policial e bombeiro mesmo. Então, nem familiares que estivessem fora chegava, tinha que combinar, porque eu não sabia combinar a minha casa onde estava, então não tinha como entrar. Então a polícia agiu ali. Então, essas duas operações eu acho que foram assim, bem triste por causa de ter que usar, de ver muita morte ali nas duas operações, de ver muitas coisas ali que assim que trazia aquele remorso, aquele sentimento mesmo quando aquelas pessoas ali. Depois o que nós vimos nesse último que teve aqui em Belo Horizonte, da barraginha de Brumadinho, né? Brumadinho. Os bombeiros ali, exatamente, os bombeiros ali. Então, assim, tem um sargento amigo meu que ele ainda procura os corpos da São Paulo. Então, ele diz que muitos deles estão até fazendo tratamento, porque o policial hoje, a comunidade hoje já interage mais com a polícia. Então, o cidadão de bem hoje tem o policial como seu amigo hoje. Então, assim, o relacionamento polícia e sociedade hoje, população, está mais tranquilo. Então, hoje, igual ali, eu tinha policial trabalhando e chorando lá. Esse menino mesmo, esse sargento Paulo, que é do bombeiro, ele falou que teve que ficar dispensado uns 30 dias para recuperar, de ver tanto sofrimento, tanta tristeza da pessoa ali. Então, eu acho que hoje a polícia e o cidadão hoje têm um relacionamento mais tranquilo do que era quando a gente entrou. Eu saí hoje, está com 12 anos já, eu estou fora. Então, eu fico acompanhando, tem muitos amigos, a gente aí tem um WhatsApp, então comunica, algumas ocorrências, algumas operações, me passa alguns detalhes de lá, porque pela mídia eu não gosto de acompanhar muito, não. Porque pela mídia a polícia está sempre errada, né? Então, aí eles estão mais perto, aí às vezes grava lá, filma a coisa mais exata, como aconteceu, aí me passam algumas coisas de lá. Mas pela mídia eu não gosto muito de ficar vendo hoje esses programas policial, esse programa de investigação aí, para ver o que a polícia está fazendo. Eu não gosto muito. É porque até então, infelizmente, o jornalismo que vivemos hoje é o jornalismo que vende a notícia ruim, né? Notícia boa. Eu até vi, acho que um comediante, né? Eu não lembro, um comediante falou que é uma coisa que se acontecesse com o Rio, né? Tipo assim, o que ele queria que acontecesse com o Rio e o que mudaria na situação do Rio, né? E ele falou que se acabasse a violência, iria acabar com telejornais, né? De muitas coisas, de muitos locais, e não teria mais notícia triste. E como você falou, né? Ainda a gente vê esse tipo de jornalismo por aí. Mas você falou, são 36 anos na polícia, se não me engano, acho que foi isso. E como é que você conseguiu dividir o tempo com a polícia, né? Como você falou, né? Ficava muitas vezes no quartel até tarde, junto, e você dividiu com o maior ministério que foi nos dado, que é a família. Como é que você conseguiu fazer essa transição de tempo para dividir o tempo para outro? Como é que teve um entendimento da família sobre o que você era, isso tudo? Como é que você conseguiu fazer a divisão e, querendo ou não, né, que é o tema do programa, e tinha as coisas da igreja, né? Você sempre foi muito ativo na igreja. Como é que você conseguiu dividir isso tudo? Olha, quando você tem a orientação de Deus para fazer as coisas, você consegue administrar o seu tempo. Isso aí é uma pergunta muito importante, que quando eu estava no período de curso, assim, a Sueli ficou bastante sozinha com o Clayton, o nosso filho. Então, eu envolvido no curso, eu chegava em casa cedo tarde mesmo e saía bem cedo. Aí foi um período mais complicado. Mas aí, com um ano e meio, que aí eu formei, mas mais no meio do curso, a coisa já ficou mais tranquila, já ficava, não estava todo dia, mais para frente, né? Um ano. Eu estava
sempre por lá. Mas quando ninguém aprontava nada, aí ia para casa no sábado, na sexta-feira à noite. Aí tinha um grupo que ficava de plantão, né? Mas aí já dividia. Mas aí já ficava no final de semana em casa. E uma vez no mês costumava tirar um plantão, no final de semana. Então, no domingo, a gente ia para a igreja, normal, era possível fazer isso aí, então já aproveitava bastante. Os dois filhos Braga, na época, assim, eles tiveram boa intimidade comigo também, e eu com eles, porque aproveitaram também esses momentos que estava com eles em casa. Mas, assim, a Sueli foi, questão de levar em médico, a Sueli cuidou disso sozinha, porque não tinha naquele tempo essa questão de dispensar para ir no médico, levar a criança no médico, não. A mãe se virava. Então, assim, é uma coisa que a Sueli sempre reconheço. Ela fez com muita galardia mesmo essa questão de cuidar dos dois ainda pequenos. Então, assim, foi um período que ela que nós combinamos que ela ia ficar em casa. Ela ia trabalhar em casa enquanto eles estivessem naquela necessidade dela para ensinar para eles as coisas. Então, assim, ela cuidou muito bem disso aí, mas a questão de a igreja, muitos irmãos da igreja estavam dando apoio para ela, para a gente lá. Então, assim, foi um período que a gente valoriza muito até hoje, por causa das dificuldades que tinha, e ela cuidar disso aí tudo sozinha. E eu, como disse sobre quando eu ia ser pastor e fui ser, ou quis ser veterinário, fui ser polícia, o que eu disse com relação a isso aí, e entra exatamente isso aí, esse cuidado com a família, com as coisas. Então, assim, eu fui para a cavalaria. Então, quando eu estava na rua, muitos meninos a gente pegava, a minha equipe pegava aqueles rapazes, até pessoas mais idosas, às vezes fazendo uso de maconha mesmo. Então, a gente tratava com educação, dava conselho para eles, falava de Jesus para eles. Aí eu estava exercendo o chamado pastoral. E quando eu estava na cavalaria, a gente tinha um cavalo e a gente tomava conta daquele cavalo no período que a gente estava na unidade, na caserna. Então, olha só, exercendo a função auxiliar do veterinário aí. Então, eu acabei, nesse período lá, eu fui pastor, porque muitas pessoas ouviram a palavra de Deus através do meu contato com eles, fosse contato bom ou contato que ele estava no cometimento de um delito. Então, eu não chegava pagando para a pessoa, destratando, abusando de autoridade. Não fazia isso. Porque era uma pessoa que tinha uma dificuldade já, que era o vício. Ele já levava problema para a sua família, para a sua casa. Eu não ia ser mais um na vida dele. Então, assim, muitas pessoas que eu falei de Jesus para eles vieram ao conhecimento de Cristo e até abraçaram a causa. Então, trabalhei, fiz essa função aí, fiz a função do veterinário que estava ali, auxiliando, e vi a função do policial. Então, eu fui as três coisas nesses 30 anos. Aí, depois, eu deixei de ser policial e de ser veterinário, né, porque eu não mexi mais com animais. E quais áreas que você trabalhou lá na polícia? Como é que é? Quais áreas que você trabalhou lá na polícia? Olha, eu entrei na cavalaria. Eu fiquei 12 anos trabalhando na cavalaria, trabalhando com cavalos. E depois eu fui para o batalhão de choque e fui fazer o curso de cabo lá. E fiz o curso de cabo lá e trabalhei no batalhão de choque. Eu trabalhei no batalhão Rotan, na segunda companhia do batalhão Rotan. E fiquei um tempo lá. Depois fui para a companhia de cães e trabalhei mais uns tempos lá. Aí trabalhei com cães lá, estava mexendo com eles lá, aprendendo a fazer as coisas, auxiliei uma certa época lá, quando acabou, porque na polícia tinha rancho, tinha cantina, esse negócio, foi um período que acabou.
Então, procurou algumas pessoas que sabiam mexer com cozinha para trabalhar um pouco. Aí eu trabalhei uns anos na cozinha, lá no Canil, auxiliando lá. Aí tinha umas pessoas lá que, no Canil, lá que era responsável, eu não esqueço até hoje, o subtenente Errol, gente boa. E outras pessoas que eu já conhecia lá, tinha um primo meu, Bernardes, né? Meu primo que trabalhava no Canil também, a gente aí me chamou, a gente conversou, eu trabalhei lá no Canil, trabalhei com cachorro lá, uns 6 anos trabalhei lá. Aí depois saí de lá, fui trabalhar no stand de tiro. Então, eu tinha uma boa habilidade com uma arma, aí fui auxiliar lá os atiradores, os monitores lá, e fiquei lá um bom período também. Depois fui trabalhar lá em Ribeirão das Neves. Aí trabalhei com viatura lá, auxiliando também nos presídios lá. Tivemos intervenção lá, algumas épocas que alguns queriam fugir. Então, assim, também lá foi muito complicado, porque trabalhar com presidiários, com aqueles encarcerados lá, não é fácil. As penitenciárias são muito difíceis. Os policiais não trabalhavam lá dentro, mas auxiliava os carcereiros, que hoje são todos detetives também, né? Então, lá foi, assim, esse período bem complicado. De lá eu saí e vim para o batalhão de choque, que aí sim, aí era mais complicado. Eu voltei no batalhão de choque, aí era, tinha show, estava lá, tinha Guerra da Favela, estávamos lá, Mineirão, Atlético e Cruzeiro, gente, podia ir duas torcidas ainda. Dava sempre confusão? Sempre foi confusão assim? Era pior, né? Porque tinha aí as duas torcidas. Hoje não vai duas torcidas mais no estádio aqui. Se está no Mineirão, é o mando do Cruzeiro, vai 10% só do Atlético, da torcida. E se. E o contrário também. E não vai mais as duas torcidas. Algumas ainda vai para ficar lá perto, né? Para trazer problema lá. Hoje você vê muito encontro antes, né? A sua rede social marca um encontro para brigar. Não são torcedores, né? Infelizmente são vândalos, né? Não vão para torcer, vão para brigar e para fazer maldade, né? E sempre foi difícil. Você já teve que atirar, não, mas você também usava o cacetete, né? Já deu uma lenhada em alguém que você falou assim, mas esse mereceu ou o Toad sempre foi muito com dó? Tem que ver se alguém está olhando. Mas isso aí, os meios assim, necessários para você se defender, aí você usa o que você tem na hora dele. No meio de torcida, gente, e carnaval também era uma festa difícil para trabalhar. Porque as pessoas estavam ali movidas, não era pela alegria, não, mas era pela droga mesmo. Então, aí, às vezes, ficava bastante complicado. Que você conversava com a pessoa e não entendia nem o que você estava falando. Então, aí, às vezes, você tinha que usar uns recursos ali que era não tão democrático, né? E era no estádio e também a questão do carnaval, que a gente às vezes ia para clube, ia em muitas festas, promoções nas proximidades aqui, da grande BH, e tinha muito essas divergências assim, por causa das pessoas, mais por causa das drogadas mesmo. Mas a pessoa, em sã consciência, até tinha um bom relacionamento com a polícia também. Então você terminou então no stand, dali você entrou para a apostadoria ou você ainda foi para mais uma área da polícia? Olha, eu fiquei no choque, fazendo de tudo, Mineirão, greve, que ainda tinha algumas greves, acabou, né? Nem queria falar em greve mais, né? Então tinha algumas greves, não estava lá, o choque estava lá. Então, eu comecei na cavalaria, um lugar bem difícil, porque a cavalaria não tem igual de 78. Eu estava na cavalaria, e a cavalaria era a linha de frente nessas situações assim. E o batalhão de choque, né, que era a linha de frente. E comecei lá, numa situação bem
de ansiedade, né, bem difícil mesmo, que é batalhão linha de frente, e terminei no batalhão de choque. Aí, quando foi 2009, eu aposentei no batalhão de choque mesmo, que era o BPE, né, o Batalhão de Operações Especiais. Né? Então, nós estávamos no auge mesmo das vestidas, nas grandes manifestações. Mesmo eu já quase 50 anos, estava junto ali, então não pedia para ficar, nem para fazer nada. Nós estávamos sempre ali porque havia aquela união, né? Aquela unidade mesmo. Todos ali lutando um pelo outro ali também. Então eu saí no batalhão de choque. Esse foi meu último local de trabalho. Muitos têm medo de exercer, né, a área militar, principalmente da polícia militar, né? Pela questão de ter que tirar a vida de alguém, os conflitos que acontecem. Você participou do stand de tiro, né? Mas você chegou a ter que usar a arma fora do batalhão ou ficou só ali? Nós tivemos, mas naquele tempo, mesmo aqueles que empunhavam a arma, morreu um companheiro meu naquela época, a tiro. Morreu. Eu me lembro de alguns que morreram, mas assim, era muito pouco. Isso aí era muito pouco. Pouca arma circulava, né? Naquela época pouca arma circulava, né? E o humilhante, quando ele estava armado, ele via uma viatura, ele queria correr. Ele saía fora, ele viu a presença da polícia ali, não tinha essa ânsia de enfrentar a polícia, não. Saiu fora e não queria conflito com a polícia, não queria atrito nem nada. Hoje já está mais assim, né? Se vê a polícia, às vezes se pega a arma de um policial ao paisano. Então, esse tipo de coisa não acontecia muito, não. Mas então, assim, mesmo em troca de tiro, assim, eu nunca cheguei a matar ninguém. Se eu tivesse feito isso, eu não teria, assim, medo de falar, eu não ia negar. Como é que você divide isso? Você entende que é o cumprimento da lei e isso dentro da sua mente e do que você crê, dentro da fé, você crê que isso você fez o que você estava dentro da lei e você fez porque realmente era a situação ali. Assim, como você falou, né? Você nunca chegou a ter que tirar a vida de alguém, mas para alguém que entre, né? E aconteça essa situação, o que você tem de entendimento que possa falar para essa pessoa de mediante alguma situação ela ter que ter tirado a vida do meliante, né? Vamos botar do meliante porque vida inocente ninguém quer tirar, né? Eu creio que ninguém quer tirar, mas em algumas operações, algumas vezes acontece. Mas do meliante, o que você pode falar para não absorver a culpa, né? Para um modo dela pensar e ela não ficar em conflito com a parte religiosa dela. Olha, se eu for trabalhar, assim, digamos, para fazer a segurança de alguém, eu não pretendo fazer isso. Eu não ando com arma. Eu não vejo necessidade. Eu não tenho inimigos. Então, se eu estiver armado, fazendo a segurança de uma pessoa, de uma autoridade ou de uma pessoa comum, se aparecer um perigo iminente, e coloca a vida daquela autoridade ali em primeiro lugar, em perigo, e aí de outra pessoa e a minha própria segurança e integridade também, se tiver em risco, aí eu precisaria usar a arma despreocupadamente. Eu estou cumprindo. Eu creio que eu estaria cometendo um erro, até um crime, de omitir em fazer a segurança da pessoa para a qual eu fui destinado a bater. Então, se acontecesse, mas é porque não houve necessidade. Eu nunca fugi de uma operação, por mais perigosa que ela fosse, eu nunca fugi. Então, se
alguém está fazendo segurança. Um segurança, um guarda, um policial, alguém está fazendo a segurança de outro, ele precisa dar conta do recado. Aquilo ali é uma responsabilidade dele. Ele tem poder discricionário ali no momento para fazer a coisa, mas aí ele tem que optar por fazer a coisa certa. Então, tem muitos policiais que às vezes já alvejou alguém cristão. Isso aí nem na igreja não pegou punição, não pegou advertência na igreja, porque foi no cumprimento, no estrito cumprimento Coberto da legal lei, né? da lei ali. Mas, então, assim, e como você falou aqui, a gente, né, pessoas que querem exercer a profissão, também, como você falou, né, existe outras áreas que você possa atuar, em que você pode ficar no escritório. Você indica hoje para alguém correr a carreira militar? Ou você desaconselha? Qual é a sua visão da polícia, na sua visão geral, por tantos anos lá dentro? Olha, eu entrei na polícia porque eu gostava. Então, mesmo naquele tempo, as pessoas entravam porque gostavam da polícia. Hoje tem muitos que não entram porque gostam, mas é por uma opção mesmo de trabalho. Depois que eu saí, eu fiquei 30 anos lá. Eu saí aos 50. Porque lá tira 30 anos. Ou a mudança na lei vai passar para 35 os que entrarem, né? Mas no caso, eu trabalhei 30 anos, saí com 50. Eu entrei com 20, saí com 50. Aí eu fui convidado para trabalhar só no escritório. Só. Aí não ia ter de ir para a rua, não ia ter mais esse perigo. Mas mesmo assim, eu não optei por voltar. Eu saí definitivamente. Então, aí pode trabalhar até os 60 anos. Mas se a pessoa tem vontade, eu acho um serviço muito digno. Eu tenho muitos amigos na polícia que eles saíram, até voltaram, tiraram mais um tempo lá. É uma coisa muito boa. Você está servindo a comunidade, a população. Então, o policial ele não pode ver a população, a sociedade, como inimiga. É porque a sociedade já via a polícia como inimiga. Então, essa mudança, essa conscientização dos policiais de que a sociedade, ele está ali para proteger a sociedade, não agir contra. Então, a maioria dos policiais hoje tem essa interação com a sociedade. Então, faz um trabalho bom e quem gosta, assim, é louvável. Tem um grupo que não gosta, mas eu não vou falar quem não gosta de polícia aqui, mas todo mundo sabe quem não gosta de polícia. Então, não precisa gostar, respeitar e que haja reciprocidade no respeito do policial como cidadão e do cidadão como. Porque o policial é um cidadão, tá? Ele é um momento que ele está policial. Mas saiu dali, ele é pai de família, que tem um bom relacionamento com a família, que tem amigos fora da polícia também, não é só o público interno, ele tem um público fora, externo, fora da polícia também. Aí tem os amigos, tem os parentes, pessoas que convivem. Então, assim, policiais mesmo para ter contato hoje, estar sempre junto, não é um número muito grande, não. Porque saiu cada um dos policiais, cada um hoje aposenta e vai caçar um sítio, vai caçar um lugar para ele ficar mais tranquilo e vem na cidade só de vez em quando. Curte mais a Então, ela vida, só né? plantando as bananas, plantando as coisas que ele gostava de fazer, aí ele tem todo o tempo para fazer. E para terminar aqui, vamos terminar com uma certa polêmica, né? Hoje há muito, faz muito mal da arma. Eu tenho uma visão. A arma mata ou pessoas más matam com a arma? Ela é isso que a gente vê na mídia. A arma é ruim, a arma é isso, a arma mata, a arma tira a vida, ou pessoas más tiram a vida? Uma arma de fogo, porque o que está em discussão aí é arma de fogo, porque às vezes a arma branca, faca, Sim. aí eles falam a arma de fogo. Então a arma de fogo, ela é igualzinho um carro. Eu sou favorável à liberação de arma.
quando teve o plebiscito, eu votei favorável a ter. Foi 61% falou que para ter, votou para ter arma, e os outros votaram para não ter. 39 votou para não ter. Aí eles inverteram, né? Todo mundo sabe disso. Inverteram. Então, eu sou favorável a usar arma, mas é como sempre foi. O cidadão, ele não chega, uma arma aí, não é assim, não. Tem um procedimento. Eu tenho porte de arma, mas eu não tenho interesse de ter uma arma, porque eu não tenho inimizade com ninguém. Mas, assim, sendo preciso, havendo a necessidade, eu teria uma arma, eu terei uma arma se for preciso. Então, eu sou favorável porque o cidadão de bem, ele precisa ter sim, mas tem uma arma, sim, mas o povo bíblico, eles tinham a sua espada, a construção do muro de Jerusalém, cada um estava construindo em frente à sua casa com uma arma e a arma com outra. Então, você precisa, para defender a sua família, você ter uma arma. E a arma não mata. Carro não mata. Deixa o carro guardadinho lá no garagem, você mata alguém. Mas o incauto vai lá e pega o carro, sai por aí fazendo irresponsabilidade, usa o carro para matar alguém. Porque o acidente, mesmo que seja culposo, há dolo nisso aí também. A pessoa sai com o carro. Eu não estou dizendo que são todos. Os dois motoristas têm uma batida ali. Um deles estava mal intencionado. Ou pelo menos ele não estava valorizando a vida dos outros. Então, a arma é igualzinho o carro. Então, eu sou favorável à arma, a pessoa ter esse direito. Eu sou favorável a isso aí, sim. E arma, o facão, lá na Saudade, lá naquele lugar lá de Santa Catarina, na creche, ele não estava com arma de fogo, rapaz, matou com facão. Então, a ruindade das pessoas não é uma arma de fogo que vai fazer ele a executar aquilo que ele tem vontade. Ele pega um pedaço de pau, aí mata vendido na rua, e pedrada. Então, a arma é tudo aquilo que está perto ao seu alcance, está perto de você. Se quer matar alguém e não tem uma arma, vai pegar uma faca no cozinho e levar, vai pegar uma pedra na rua e vai levar lá. Então, eu acho que a pessoa não é obrigada a usar. Eu conheço muitas pessoas que jamais vai usar uma arma. Então, se não sabe utilizar, para que não haja acidente. Então, a pessoa precisa aprender a utilizar. E se quer usar, eu acho que ele deve ter esse direito resguardado. Eu tenho a opinião que a arma ela vai sempre circular no mercado de forma ilegal. Não é porque o cidadão possa ter arma que outras pessoas não vão matar outras com arma ilegal. A diferença da legalidade é que você faz um psicotécnico, você faz todo um processo para ter. E arma irregular, você vai em qualquer lugar e você, infelizmente, consegue comprar. Mas quero agradecer então, Urias, pela participação. Nós já vamos varando aí. Muito obrigado por ceder uma hora do seu dia a dia, porque você aposentou, mas tem outras funções que você faz, que a gente sabe. Você trabalha muito com a parte artesanal, com madeira, junto com o seu filho Glycon. E ter doado, né, essa uma hora aí pra gente. Ter ficado bem bacana. Muito obrigado por tudo. Agradeço aí. Deixar a palavra para você aí, a falar o que você quiser pra galera, incentivar, vigiar, principalmente pro pessoal que quer seguir a parte policial. Maravilha. Agradecendo, né, a você pelo convite aí para estar aqui, a todos que nos acompanham nesse momento aí, né, nesse encontro, e aos policiais hoje, né, que todos possam continuar firme na luta lá. Eu oro todos os dias para os meus colegas de segurança, da parte de segurança, para que Deus possa iluminar o caminho deles. Eu quero também deixar um abraço, né, para o Fariano, que teve com você na semana passada, palavras maravilhosas, que exemplo de vida, assim, de luta, de dedicação, e busca mesmo, né, que ele teve, o esforço que ele teve, e até hoje continua firme ali. Que Deus abençoe ele, a família dele. Mandar um grande abraço para ele, e todos os amigos nossos que está acompanhando aí, que vai estar olhando. E quem sabe a nossa empresa pode depois patrocinar você, ó, fazendo de tudo com a sua madeira. Então, olha,
Mas foi bom estar junto e que possamos continuar, estar ouvindo mais pessoas aí. Que Deus abençoe você nessa etapa da vida aí, que possa continuar firme aí, persistente também. E você escolheu muito bem para começar, porque eu fui copiando, né? E um exemplo de vida, e principalmente na sua área aí, te deu boas dicas e é uma pessoa que você sabe que está sempre pronto a caminhar com você e te ajudando aí. Que Deus te abençoe e a família toda e a todos os amigos e colegas que ouviram, que assistiram nós aí, que Deus possa estar abençoando a cada um. Obrigadão, Urias. Muito obrigado pela participação. Gente, termina aqui o Sal da Terra. Muito obrigado por tudo, por ter assistido. E, claro, não se esqueça, gente, aqui embaixo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Pô, tem alguém que conheço que quer ser policial, mas tem medo. Compartilhe o vídeo. Nós temos experiência aqui com Urias. A gente tem uma outra pessoa que a gente vai trazer também, que também foi policial e no sexo feminino, né? E a gente vai trazer outras questões com ela. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. É difícil o tempo na pandemia, gente. É muito complicado. Não é fácil gravar à distância. As pessoas acham que tem mais tempo depois da pandemia, durante a pandemia, mas a gente teve que mudar a nossa vida, nosso ciclo de tudo. Isso mudou muito. Mas não esqueça, gente, curta aqui, deixa o like e agradeço a todos. E termina aqui mais um Sal da Terra.